Em um recanto remoto do nosso vasto planeta, onde o céu parece tocar a terra e o mar se perde no horizonte, repousam os grandiosos fiordes noruegueses. Um cenário que parece ter sido esculpido pelas mãos do próprio tempo. Onde montanhas imponentes se erguem como gigantes e as águas cristalinas, refletindo a vastidão do céu, contam histórias de um passado distante. Aqui no norte da Europa, no coração da Escandinávia, a natureza se expressa com uma força silenciosa e, ao mesmo tempo, arrebatadora. O silêncio é interrompido apenas pelo som das ondas batendo nas pedras e pelo canto distante de aves que sobrevoam as altas falésias. Prepare-se para uma jornada épica, onde você se conectará com a natureza como nunca antes, em um dos mais belos cenários naturais do mundo. Sejam bem-vindos à Noruega, uma viagem inesquecível pela terra dos fiordes. Os fiordes da Noruega foram formados durante as eras glaciais pela ação erosiva de geleiras e são caracterizados por suas paisagens impressionantes e ecossistemas únicos. Com paredões rochosos que podem atingir mais de 1000 metros de altura e se estender por dezenas de quilômetros terra adentro, os fiordes apresentam uma variedade de microclimas e habitats. Nas profundezas do mar, prosperam corais, esponjas e uma variedade de peixes, crustáceos e moluscos. Nas encostas, predominam as florestas de coníferas, que ocupam as áreas mais baixas, enquanto a tundra, com sua vegetação rasteira de musgos, cobre as regiões mais altas e expostas. A fauna terrestre também é diversa, com a presença de mamíferos como alces, renas, raposas e ursos, além de uma variedade de aves como águias e corujas. Nas densas florestas que cercam os fiordes, um habitante misterioso percorre as sombras com passos silenciosos e olhar atento. O lince euroasiático. Este felino solitário é um mestre da discrição. Move-se silenciosamente pela floresta com uma graça furtiva. Seu pelo espesso e manchado, que varia entre tons de marrom e cinza, oferece a camuflagem perfeita entre as árvores e a neve, tornando-o praticamente invisível para suas presas e predadores. O lince euroasiático é um caçador excepcional, com olhos grandes e amarelos que revelam sua visão aguçada, capaz de perceber o menor movimento a distâncias surpreendentes.
Os pelos longos e pontiagudos que adornam as orelhas do lince não são apenas uma característica física, mas também uma ferramenta crucial para sua sobrevivência, funcionando como antenas naturais que captam até os sons mais sutis da floresta. Quando o lince se move pela floresta gelada, muitas vezes coberta pela neve, o silêncio é absoluto, mas ele pode perceber o estalar de um galho ou o leve sussurro de uma presa a metros de distância, permitindo-lhe caçar com precisão e destreza. O lince euroasiático é como uma sombra que caminha silenciosamente pela floresta. Caçador solitário, ele escolhe viver nos limites da natureza, longe dos olhos curiosos, onde sua habilidade de predador pode se revelar na calada da noite. Seu estilo de caça é simples, mas incrivelmente eficaz. Como um mestre de emboscadas, o lince se esconde entre a vegetação densa, aguardando pacientemente. Ele observa, em um silêncio absoluto, cada movimento da sua presa, esperando o momento exato para atacar. Então, num salto rápido e certeiro, usando suas poderosas patas traseiras como mola, ele se lança sobre a presa, pegando-a de surpresa, com a precisão de um predador experiente. A vida no norte exige que o lince esteja totalmente adaptado ao frio. Sua pelagem espessa e macia é um reflexo de sua capacidade de resistir às temperaturas extremas que caracterizam o inverno boreal. A neve, que seria um obstáculo para muitas outras criaturas, é uma aliada para o lince. Suas patas largas e acolchoadas funcionam como raquetes naturais, permitindo-lhe caminhar com facilidade, sem afundar na neve fofa, e se mover com agilidade pelos terrenos mais difíceis e inóspitos. Cada passo que ele dá é uma expressão da perfeição evolutiva, projetada para suportar as adversidades de um ambiente tão desafiador. Desde o início de sua vida, o lince é moldado para a independência. As fêmeas cuidam de seus filhotes sozinhas, ensinando-lhes, desde os primeiros dias, as habilidades necessárias para a caça e para a sobrevivência. Durante os primeiros meses, os filhotes dependem completamente de sua mãe, aprendendo a se mover em silêncio e a caçar com precisão. Essas lições são cruciais, pois logo os jovens linces precisarão partir para suas próprias jornadas, explorando os imensos territórios que um dia irão chamar de seus. Aos 12 meses de idade, os jovens linces começam a se afastar da mãe e a estabelecer sua própria vida, uma vida marcada pela solidão e pela territorialidade. O lince euroasiático é um animal territorial por natureza, e sua sobrevivência depende de grandes extensões de floresta para se mover e caçar sem enfrentar competição de outros linces.
Um macho adulto, por exemplo, pode percorrer e proteger um território que se estende por até 200 quilômetros quadrados. Para marcar sua presença, ele deixa sinais olfativos, alertando outros linces de sua área e garantindo que ninguém invada seu domínio. O lince euroasiático simboliza a resiliência da natureza selvagem, sendo um emblema da força e da precisão de um predador que consegue viver nas condições mais severas e se mantém como uma parte vital do ecossistema dos fiordes noruegueses. Nos imponentes penhascos que circundam os fiordes, uma ave peculiar tornou-se o símbolo do local, o papagaio do mar. Com seu bico laranja vibrante e plumagem branco e preto, esse pequeno, mas resistente habitante marinho é uma presença inconfundível. Os papagaios do mar passam grande parte de sua vida no oceano, flutuando sobre as águas e se alimentando a grandes distâncias da costa. Mas, ao chegar o verão, milhares deles retornam às rochas para se reproduzirem. As paredes dos fiordes, com suas fendas e tocas escavadas, oferecem um refúgio perfeito contra os predadores, garantindo que seus filhotes nasçam com segurança. Lá, os papagaios do mar encontram um santuário temporário onde a vida segue seu curso e a espécie continua a se renovar. Diferente de outras aves, o papagaio do mar não apenas voa, mas também mergulha e nada com grande destreza. Suas asas curtas e fortes são usadas para nadar sob a superfície da água, como se estivesse voando nela, caçando peixes como arenques, enguias e lulas. O papagaio do mar pode atingir profundidades de até 60 metros e permanecer submerso por até 1 minuto a cada mergulho. Na temporada de reprodução, eles fazem inúmeras viagens entre o mar e seu ninho, carregando até 12 peixes de uma só vez em seu bico. A vida familiar dessas aves é simples, mas eficiente. Cada casal retorna ao mesmo ninho anualmente, reforçando a conexão que garante a continuidade da espécie. Quando a fêmea põe seu único ovo, ambos os pais compartilham as responsabilidades de incubação, revezando-se para manter o ovo aquecido nas fendas das rochas. A dedicação incansável dos pais garante que os filhotes de papagaio do mar cresçam saudáveis e fortes, alimentados com peixes frescos que eles caçam no mar gelado. Durante semanas, os filhotes são nutridos, vigiados e preparados para a vida que os espera fora do ninho. Chega o momento mais decisivo e transformador da vida do jovem papagaio do mar, o salto para a independência. Ele deve enfrentar o oceano pela primeira vez, sem qualquer experiência ou orientação, partindo das paredes em um voo ousado rumo ao horizonte desconhecido. A imensidão do mar o aguarda,
O filhote com asas pequenas e ainda inexperientes precisa aprender rapidamente a se manter no ar e a se orientar em meio à imensidão azul. Esse momento representa o vazio de sua vida solitária, onde ele deverá se encontrar e descobrir os próprios caminhos longe do ninho, longe dos pais. Para os que conseguem superar os desafios do oceano, a recompensa é a continuidade da espécie. Porém, os obstáculos são muitos e apenas os mais fortes e adaptados conseguirão retornar aos penhascos para dar continuidade ao ciclo da vida. O voo do papagaio do mar é algo impressionante e enérgico. Suas asas, curtas e potentes, exigem esforços constantes, com até 400 batidas por minuto para manter o corpo no ar. Esse voo rápido e incessante, no entanto, é limitado pela necessidade de um grande impulso para começar a voar de maneira eficaz, o que só é possível ao saltar de grandes altitudes. No chão, sua caminhada é peculiar. Com um movimento desajeitado, mas eficiente, seu corpo parece deslizar de forma única, enquanto sua postura equilibrada torna sua figura ainda mais inconfundível. Fora da temporada de reprodução, os papagaios do mar se distanciam das rochas e adentram em alto mar, onde adotam uma vida mais solitária. Ali, eles descansam na superfície do oceano, se alimentando e se protegendo nas águas profundas e misteriosas. Esse ciclo entre o mar e os penhascos reflete a resistência e a adaptabilidade dessa espécie, que aprendeu a sobreviver em um ambiente extremo, marcado pelas condições implacáveis do clima. Nas águas geladas e nas paredes rochosas, o papagaio do mar se tornou um símbolo da tenacidade da vida costeira, desafiando os ventos e as marés para continuar sua história neste recanto remoto do nosso vasto planeta. Enquanto isso, em outras partes do remoto e gelado território da Noruega, outro habitante emblemático se desloca pelas tundras, adaptado ao frio implacável das montanhas e pastagens. A rena. Também conhecido como caribu na América do Norte, a rena é um herbívoro resistente, uma criatura que está perfeitamente adaptada às dificuldades de um ambiente congelado. Seu corpo robusto e suas fortes patas são perfeitas para percorrer grandes distâncias em busca de alimento, enfrentando temperaturas congelantes e ventos cortantes, características da região. A pelagem da rena é uma obra-prima de adaptação ao clima extremo. Composta por duas camadas, ela o isola das condições adversas. A camada interna, feita de uma densa lã, mantém o calor do corpo, enquanto a camada externa, formada por pelos ocos, cria uma barreira contra o frio intenso.
Essa estrutura de pelagem também é fundamental para a vida da rena em ambientes aquáticos, pois permite que ela flutue sobre a água, o que é uma vantagem crucial quando precisa atravessar rios ou lagos durante suas longas jornadas. No inverno, quando a neve cobre o mundo com seu manto branco, os cascos das renas endurecem e se expandem, transformando-se quase em pás naturais. Isso lhes permite cavar facilmente a neve em busca de seus alimentos mais preciosos. Os líquenes, pequenos organismos que crescem sobre as rochas e no solo coberto de neve, fornecendo os nutrientes essenciais para a sobrevivência nos meses mais difíceis do ano. Quando o verão finalmente chega e a neve derrete, os cascos das renas se tornam mais macios e flexíveis, adaptando-se às novas exigências do solo úmido e pantanoso. Essa mudança permite que eles se movam com facilidade pelas tundras, por entre os arbustos e os charcos da estação mais quente. A vida das renas é marcada por sua natureza nômade. Com um instinto de migrar profundamente enraizado, esses animais percorrem grandes distâncias em busca de alimento e condições climáticas mais favoráveis. Esses animais podem migrar por centenas de quilômetros. Cada migração é vital para a sobrevivência do grupo, permitindo que elas acessem novos recursos e evitem o esgotamento das áreas que já foram exploradas. Ao longo da migração, as renas enfrentam desafios constantes, como a travessia de rios turbulentos, a luta contra o vento gelado e o constante perigo dos predadores que os caçam, prontos para atacar os mais fracos da manada. A vida das renas é marcada pelo movimento constante e pela luta pela sobrevivência em um ambiente implacável, uma verdadeira representação da harmonia entre esses animais e a natureza selvagem dos fiordes noruegueses. Imagine uma imensidão branca, longe das tundras, nas águas geladas do Ártico, onde o vento uiva e o gelo estala. Um urso polar emerge das águas, sacudindo a pelagem. Seus olhos perscrutam o horizonte, buscando o rastro de uma foca. A cada passo, suas patas afundam na neve fofa, deixando pegadas profundas. Ele é um caçador nato, solitário, mas um mestre da sobrevivência em um dos ambientes mais hostis do planeta. Com um corpo adaptado para suportar temperaturas extremas, o urso polar vive nas grandes extensões de gelo que flutuam sobre o oceano. Aqui, no limite do Ártico, ele reina soberano. As águas geladas e os blocos de gelo são seu domínio, e ele passa por eles com uma habilidade impressionante. Com passos lentos e calculados, o urso se aproxima de um buraco no gelo, onde uma foca respira. A espera pode durar horas, mas o urso polar é paciente. Seu instinto de caçador é o guia. Ele sabe que a recompensa virá. Num movimento rápido e preciso, ele é capaz de capturar uma foca, garantindo sua sobrevivência em um ambiente tão inóspito.
Em um ambiente extremo, onde o frio parece ser o único companheiro constante, o urso polar possui uma camada de gordura que pode alcançar até 10 centímetros de espessura, funcionando como um isolante térmico contra as temperaturas congelantes. Essa camada de gordura permite que ele mantenha o calor vital do corpo, mesmo quando mergulha nas águas geladas do Ártico, onde outros mamíferos não sobreviveriam por mais de alguns minutos. Para um urso polar, o frio não é apenas uma característica do ambiente, é um elemento que ele conhece profundamente e respeita. Seu corpo foi projetado para prosperar nas condições mais rigorosas de frio. Suas patas são adaptadas para o terreno traiçoeiro e escorregadio do gelo, cobertas por uma pelagem densa e curta, que não só fornece calor, mas também proporciona tração nas superfícies escorregadias, permitindo que ele se mova com agilidade e estabilidade em um ambiente onde a maioria das criaturas falharia. Quando chega o inverno, as fêmeas grávidas se retiram para tocas que elas mesmas cavam na neve. Essas cavernas naturais atuam como isolantes, protegendo a mãe e os filhotes do vento gélido e das baixas temperaturas que podem cair a dezenas de graus abaixo de zero. Após uma gestação que dura cerca de 8 meses, a fêmea dá à luz 1 ou 2 crias, que nascem com menos de 1 quilo e dependem completamente do leite materno, uma fonte rica em gordura que permite o crescimento rápido e saudável dos filhotes. Dentro das tocas, os pequenos ursos ficam seguros e aquecidos, longe da brutalidade do mundo exterior, enquanto sua mãe garante que eles cresçam fortes o suficiente para enfrentar os desafios que virão. Nos primeiros anos de vida, os filhotes começam uma jornada de aprendizado essencial para sua sobrevivência no mundo selvagem do Ártico. A mãe ensina suas crias tudo o que precisam saber para caçar, como rastrear focas e ler os padrões de migração do gelo. Cada lição é crucial, pois o Ártico não oferece perdão aos despreparados. O clima severo e a falta de recursos exigem que os ursos sejam rápidos, fortes e sábios se quiserem sobreviver nesse ambiente implacável. À medida que crescem, os filhotes vão adquirindo a habilidade necessária para se aventurar fora da proteção da caverna, e a mãe começa a prepará-los para a vida solitária que os espera. Somente os mais adaptados conseguem prosperar em um mundo tão desafiador. Para o urso polar adulto, a vida é uma constante jornada solitária, marcada pela busca incessante por alimento. Seu território de caça se estende por vastas áreas de gelo e mar, onde ele pode percorrer até 30 quilômetros em um único dia, seguindo as migrações das focas e movendo-se pelas imensas extensões de gelo.
O aquecimento global e o degelo acelerado estão reduzindo as regiões congeladas, forçando os ursos polares a percorrer distâncias ainda maiores para encontrar o alimento necessário para sobreviver. O urso polar, símbolo da resistência e da força da natureza, enfrenta um desafio novo e mortal, um problema que coloca em risco a sua própria existência. Sua jornada agora é em busca da sobrevivência, uma luta que cada vez mais exige adaptação, resiliência e talvez um pouco de sorte. No reino do sol da meia-noite, onde o silêncio é quebrado apenas pelo som das cachoeiras, os fiordes se debruçam sobre o mar, como gigantes adormecidos. Esculpidos pelo tempo e pela força das geleiras, guardam em seus vales segredos ancestrais. Os fiordes noruegueses são como uma joia do nosso planeta. Natureza selvagem, ainda preservada e eterna, que continuará a registrar sua história a cada nova geração. E assim, chegamos ao final da nossa incrível jornada pela Noruega. Se você gostou do vídeo, considere deixar o like, para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos documentários. Agradecemos imensamente por assistir e esperamos vê-los no próximo vídeo. Obrigado e boa viagem!